Fala Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor, com vídeo diário, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal, falta pouco, menos de 40 inscritos nesse canal. Se a gente conseguir essa meta até o dia 25, famoso amanhã, de 20 mil inscritos nesse canal, sabe o que vai acontecer? A André vai fazer uma live comigo ao vivo, para a gente comemorar a classificação do Fluminense na fase de grupos, se Deus quiser, nesse jogo contra o Fortaleza. Então, aquela live após o jogo, então a gente vai falar sobre tudo, Libertadores, a classificação do Fluminense para a fase de grupos, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e a gente vai comemorar com a André o aniversário dela, porque ela faz aniversário justamente no dia 25, amanhã. Conto com a sua inscrição, vamos lá, falta pouco para a gente chegar à nossa meta. Vamos falar do Fred? O Fred participou de uma coletiva muito boa, comportamento de ídolo, palavras de quem respeita e considera a instituição, que só engrandece o nome de Fred no Fluminense Futebol Clube e mostra o respeito e o carinho que ele tem com essa camisa tricolor. Então peguei aqui uns pontos importantes para trazer para vocês, para deixar vocês informados sobre essa live e para mostrar que uma das grandes coisas que aconteceu nesse ano de 2020 foi o retorno desse grande jogador, esse grande ídolo ao Fluminense, que está no nível dos grandes dessa camisa tricolor tão apaixonante. Então vamos falar aqui uns pontos interessantes. Ele disse que deseja seguir no clube após encerrar a carreira. Ele citou até o cargo de supervisor e diretor e disse que não daria para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, jogar bola e ser supervisor, e jogar bola ou ser diretor. Ele disse que quando encerrar a carreira ele pode muito seguir para esse lado. E seria muito interessante, porque vai agregar muito para a garotada, para a rapaziada, e trabalhar aí com umas categorias de base, ou até mesmo, quem sabe, fazer um curso FIFA, ou um curso na UEFA, para depois vir trabalhar nas categorias de base, ou ser um supervisor, um diretor, estar próximo do elenco profissional. Eu acho que o Fred vai agregar muito pela sua liderança e pela importância. Quem sabe, nessa temporada, uma Libertadores, então o Fred vai agregar muito sendo supervisor, diretor do Fluminense. Ele quer isso, encerrar a carreira e continuar trabalhando no Fluminense, isso é muito legal. Ele também confirmou a data da sua aposentadoria, é no próximo ano, em 2020, no aniversário do Fluminense, dia 21 de julho. Então, no dia 21 de julho, o Fred encerra a carreira pelo Fluminense e deve continuar aí com algum cargo no clube. Ele também foi muito humilde a dizer que foi um planejamento familiar, essa aposentadoria dele no meio do próximo ano, e que essa data é emblemática, né, que é o aniversário do clube. Ele escolheu essa data porque é uma data importante para ele. Tem gente no Twitter dizendo que, bom, no aniversário do Fluminense vai ser o dia mais triste da minha vida, porque as pessoas gostam do Fred, tem ele como ídolo. E ele também foi muito humilde a citar o Nenê nisso aí, porque além de ele citar que é um planejamento familiar e encerrar a carreira, ele afirmou que ele não vai conseguir fazer o que o Nenê faz com 39 anos de idade, continuar jogando em alto nível. Ele reconhece a deficiência e o peso da idade aos 37 anos, que ele não vai conseguir chegar aos 39 como o Nenê, ainda jogando e sendo útil à equipe. Bem humilde essa afirmação aí do Fred. Ele diz também que o futuro do Fluminense, até se tornou título do nosso vídeo, que o futuro do Fluminense é o John Kennedy, é o Samuel Granada e é o João Neto. João Neto, que ele elogiou bastante, chamou o João Neto até de brabo. Ele diz que o futuro, o presente e futuro do Fluminense são esses três garotos. Por isso que eu fico preocupado quando o Fluminense diz que está procurando um jogador cascudo no mercado para jogar Libertadores, porque essa garotada precisa aparecer, está chegando na hora deles, porque o próprio Fred citou, dizendo que eles são o presente futuro do Fluminense, elogiou muitos garotos. Eu acho que está na hora dessa rapaziada mostrar o seu valor. Ele também cita que teve medo de não corresponder à expectativa da torcida, chegar aqui e não atuar como a torcida tinha o costume de ver, ele chegar fazendo vários gols. Ele citou até o Evanilson, que na época, quando ele chegou, o Odair era o treinador. O Odair ficou cheio de dedos para dizer que ele ficaria no banco. Ele logo se antecipou ao Odair, falou, não, é a vez do Evanilson, depois você arruma um jeito de encaixar eu aí no time. Foi humilde, reconheceu que a época era do Evanilson, o momento era dele, e que depois ele ia entrando no time aos poucos. Bem legal essa fala dele aí, desse relacionamento dele com o Odair e a vez do Evanilson, que estava em melhor fase. Falou sobre o Nenê, da amizade que ele tem com o Nenê, falou da fake news que criaram para tentar desestabilizar o clube,
e rachar o elenco entre o Nenê e o Fred. Eu vou abrir aspas aqui para o que ele disse, que é muito importante ler, né, o que ele falou. Ele disse o seguinte: eu e o Nenê somos muito próximos, somos muito amigos e a gente se respeita muito. O Nenê, na época da matéria da treta, me mandou uma mensagem preocupado e falei para ele: esquece isso. Então o Nenê estava preocupado com essa fake news, essa notícia de que o grupo estaria rachado, né, entre ele e o Fred. Mandou uma mensagem para o Fred, tranquilizou, para esquecer a experiência, né? O Fred conhece o Fluminense, conhece as pessoas que ficam rondando ali o clube, criando fake news para desestabilizar o elenco. Então, bem legal aí, e bom que a gente vê da própria boca do Fred dizer que é muito amigo e muito próximo do Nenê, para acabar com essa fofocalhada. Titularidade, mais um ponto de humildade, de respeito pela instituição e pela camisa do Fluminense. Ele falou sobre a titularidade, ele muito legal. Vou abrir aspas também aqui pelo que ele disse, que é muito importante. Um jogador com 37 anos que conquistou quase tudo pelo Fluminense, se comportar dessa maneira é bem legal. E é um exemplo para os outros jogadores também que brigam, que ficam chateados quando vão para o banco de reserva. Ele diz o seguinte: sempre vou brigar para ser titular. Esse é o espírito. Mas hoje, o que eu mais quero é que o Fluminense vença. Se ele vai estar no banco ou está dentro de campo, o mais importante é o Fluminense sair vitorioso. Isso é muito legal. Ele também deu uma chacoalhada aí na rapaziada, nos jogadores que utilizam o Fluminense como trampolim, né? Vêm para o clube, se valorizam e depois vão embora. E muitos deles estão indo embora sem deixar um tostão no clube, né? Marcos Paulo, Dodi. Ele deu uma chacoalhada nesse pessoal. Vou abrir aspas de novo aqui para o Fred, porque ele está merecendo aí essas aspas. É diferente de disputar uma Libertadores pelo Fluminense. Ele também vai citar a imprensa que sempre coloca o Fluminense como patinho feio da situação. É diferente de disputar a Libertadores pelo Fluminense, porque ninguém fala disso com a gente, né? A imprensa vira de costa para essa situação. O elenco ficava ferido quando a gente via os palpites, quando a gente ia jogar fora ou enfrentar um time melhor, aí a estatística estava dando 7-0. Quantas vezes a gente viu isso, né? Os jornalistas dizem quais são os favoritos para aquela partida e na maioria das vezes o Fluminense tomava uma cacetada, e ele cita isso na coletiva, de que às vezes ele olhava na estatística, o adversário, quando o Fluminense jogava fora ou um time de melhor qualidade, dava 7-0, aí isso feria o elenco, isso deixava o elenco mexido, isso é importante também, isso que o Fred citou. Aí ele cita os jogadores que usam o Fluminense como trampolim. Também feria quando a gente via jogador usando o clube como trampolim. Então o elenco, quem ficava ali no clube, ficava chateado, magoado quando via um jogador vindo para o Fluminense, destacando e saindo, utilizando o Fluminense como trampolim. Claro, recado para a rapaziada aí, e também um recado, rapaziada que eu digo, esses jogadores que já saíram não deixaram nenhum tostão no Fluminense. Somente utilizaram o Fluminense como trampolim, indo para o Japão, indo para a Europa e usando a instituição. É um recado para esses jogadores e também um recado para essa garotada aí que está subindo do Sub-17 para o time de aspirante, daqui a pouco estão jogando nos profissionais. Não utilize o Fluminense como trampolim. O Fluminense é uma instituição histórica que precisa ser respeitada e o Fred mandou o recado nessa coletiva, que é muito importante. A gente quer que os grandes jogadores venham para cá, ele continua, ele quer que os grandes jogadores venham para cá, os grandes patrocínios. A gente não quer elogios falsos, mas quer reconhecimento. A gente reconquistou tudo e essa reconquista da Libertadores é um recado para quem está de fora, que aqui é um grande clube. É um recado. A campanha do Fluminense nesse Brasileirão, levando o Fluminense a estar a portas aí de uma fase de grupos, mostra que esse time é um time grande e que merece ser respeitado pela imprensa e pelos jogadores que vestem essa camisa. Muito legal a entrevista do Fred, parabéns, mostra o peso e o reconhecimento, né? Espero que a torcida reconheça cada vez mais que nós temos um ídolo vestindo essa camisa. Parabéns, Fredão. Boa coletiva, representou aí a torcida tricolor, tratou a torcida tricolor com muito respeito, a instituição, e foi muito sincero e humilde ao reconhecer suas limitações. A gente está em boas mãos, temos um verdadeiro líder no comando desse elenco tricolor. Valeu, Fred. Rapaziada, manda o like, senta o dedo no like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fui!